vou prestar atenção a essa palavra que é dos céus para a vida de vocês, amém? E para a minha vida também. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você, vou esperar o pessoal sentar. E eu quero convidar vocês a estarem olhando para o rosto de quem está do seu lado, olhando aí para o corpo, para o rosto, olhando, olha para essa pessoa que está do teu lado. Fique seus olhos nessa pessoa que está do teu lado. Fique seus olhos. Agora diz uma coisa, Alessandra. Você consegue ver Ana Cristina por dentro? Consegue ver o esqueleto dela? O rim dela? Consegue ver o pulmão dela? Não consegue. Você consegue, Liliane? Consegue, Fernanda, ver? Não consegue ver o cérebro de Rogério? O crânio de Rogério? Não consegue, né? Mas existe, né? Tem aqui pessoas da saúde. Meire hoje não está aqui, mas está a Alessandra aqui, que atuam na área da saúde. Priscila está aí? Priscila também não está. Priscila também atua na área da saúde. E aí a gente sabe que existem alguns exames, quando é necessário, a gente vê essa pessoa por dentro, né? Está se sentindo mal. A gente faz o quê? Vai no médico e o médico fala o quê? Vamos fazer, se é o pulmão, vamos fazer o quê? Uma radiografia, né? Um raio-x. Se é a coluna, vamos fazer uma radiografia. Se precisar de algo mais específico para ver os órgãos, tomografia, ressonância, né, Liliane? Liliane conhece, né, Liliane? E aí a gente consegue ver essa pessoa por dentro, quando a gente faz esses exames, não é isso? E aí a gente consegue avaliar, a partir desses exames, se aqueles órgãos estão em perfeito estado. Ou se aquele órgão, ele precisa de algum tratamento, acompanhamento. Não é mesmo? E hoje a gente vai falar de vidas e vamos falar de um órgão bem pequenininho, que se a gente olhar agora todo mundo com a boquinha fechada, né? A gente olha e a gente não consegue ver. Só quando a pessoa abre a boca. E nós vamos falar da nossa língua. E para falar da língua, eu vou aproveitar e vou falar com você para virar novamente para esse irmão que está do seu lado. E você vai falar assim, vamos aproveitar, porque hoje a gente vai falar de língua. E a gente vai já começar controlando ela. Deixando ela guardadinha dentro da boca para quê? Para a gente ouvir. Amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. Que diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Um leme pequenininho dirige aquele navio gigantesco. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, mas como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas
criadas à semelhança do Pai. De uma só boca procede bênção, mas também maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar a água doce e a água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então nós voltamos para a radiografia. Eu pedi para vocês olharem para vocês e verem se dentro de vocês conseguiam ver o esqueleto, ver os órgãos um do outro, e todo mundo respondeu que não, porque realmente a gente não consegue. Para a gente ver, a gente não consegue ver olho nu. Para a gente ver como nós estamos por dentro somente através desses exames que eu te falei. Agora, a respeito... E aí, através dos exames, o que a gente faz? A gente identifica o que está doente. Através do exame, a gente identifica o que não está em perfeito estado. Através dos exames, a gente consegue mensurar o que precisa ser modificado, o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado. E aí, a gente entra com os remédios ou com o tratamento adequado. Não é mesmo? E aí, como que a gente vai tratar a nossa língua? Como que a gente vê que o outro está doente? Como que é capaz? Como que a gente consegue entender isso? Como que a gente consegue medir isso? A própria palavra diz, né? Que a gente, olhando para o outro, quando a gente olha para o irmão, e quando a gente olha para pessoas, né? O tempo inteiro, né? Vocês já ouviram falar sobre isso. A boca fala o que o coração tá, né? A gente ouve falar isso o tempo inteiro. E isso é uma grande verdade. A gente olha para pessoas e às vezes a gente convive com homens. Eu já tive muitos amigos assim, porque eu já tive muito amigo homem, ele só falava de mulher. Por quê? Porque eu só pensava naquilo, só pensava em mulher. Tem gente que só fala em dinheiro, só fala em dinheiro, só fala em dinheiro. Por quê? Porque é materialista. Porque não tem outra coisa para pensar. Só pensa em dinheiro. Tem gente que só vai falar da vida dos outros. Por quê? Porque assim como diz a palavra, não olha a trave que está nos seus olhos. Não tira tempo para analisar a si mesmo. Não tira tempo para olhar para a própria vida. E aí essa pessoa é o tipo de pessoa que vai viver falando e procurando alegria, contentamento em falar da vida dos outros. Sabia que tem gente que encontra, quem fala da vida do outro, encontra contentamento em falar. Sabia? Ela encontra alegria naquele momento em falar da vida do outro. E por isso ela abre a boca e ela fala. Ela abre a boca e ela não pensa naquele momento. E às vezes, por não pensar naquele momento, no que é preciso pensar, nas coisas que vêm do alto, ela traz para si mesmo angústia. Traz para si mesmo desespero, assim como diz em Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E aí, gente, quando uma pessoa abre a boca e a gente já vê o coração. Tem gente que abre a boca do nosso lado e a gente já vê, meu Deus, está amargurado. Abre a boca do nosso lado e a gente vê, está ferido, né? Abre a boca do nosso lado e a gente vê, essa pessoa está precisando de ajuda. Essa pessoa está precisando de algo aí, porque o negócio não está legal. Porque quando a gente não guarda os nossos pensamentos, né, que foi o que eu falei aqui, porque a palavra diz isso, tudo que é puro, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que a gente deve pensar. Nisto pensai. Então, se os nossos pensamentos estão cheios do que não provém do Senhor, se os nossos pensamentos estão cheios de amargura, se os nossos pensamentos estão cheios do que não é proveniente do alto, em que a gente vai pensar? Naquilo que a nossa carne deseja. E nem sempre o que a nossa carne deseja, na verdade, na maioria das vezes, o que a nossa carne deseja não é algo para edificar, não é algo para reconciliar, não é algo para fazer o bem à vida do outro. E aí, quando a gente identifica que o irmão está assim, ou quando o irmão se identifica assim, olha para dentro de si e fala assim, gente, eu estou amargurado mesmo, eu estou passando por um momento ruim, porque todo mundo passa, e eu estou passando esse momento e eu preciso de ajuda. Por quê? Porque a gente cuida de muita coisa, gente. Mulher então, né, gente? A gente cuida de cabelo, a gente cuida da unha, a gente cuida de filho, a gente cuida de casa, a gente cuida da vida profissional. E assim os homens também cuidam de diversas coisas que a gente não consegue cuidar. Né? A gente sai cuidando de tudo, a gente cuida da saúde, quem não cuida deveria, mas a gente tem que cuidar também, né? Mas a gente também tem
muitas vezes, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, a gente tem vivido um tempo onde a gente vê muitas pessoas querendo falar bem, muitas pessoas querendo ter uma boa oratória, e para isso as pessoas têm feito, principalmente nessa época de mídias digitais no alto, no topo, né? As pessoas querem saber falar, as pessoas querem saber pronunciar, as pessoas fazem 1000 vídeos, 1000 horas de vídeos, e elas postam 1 minuto de 1000 horas, porque elas querem mostrar o melhor, elas querem dizer que elas querem mostrar que elas têm uma boa interpretação das coisas. Mas muitas vezes a gente não cuida, a gente cuida de falar, mas a gente não cuida de algo que a gente deveria cuidar muito bem, muitas das vezes, que é o nosso silêncio. Permanecer calado. Porque às vezes a gente ganha muito, na maioria das vezes a gente ganha muito por permanecer calado, por não abrir a nossa boca no momento errado, por não falar o que a gente não deveria falar. E a gente vê com isso, né? Todo mundo, em algum momento da vida, gente, já perdeu alguma coisa por não conseguir ficar calado. Por não conseguir ficar calado, já perdemos a razão, eu inúmeras vezes. Já perdi muitas vezes a razão porque eu não consegui me engolir inteira. Muitas pessoas já perderam relacionamentos porque não conseguiram se conter. Muitas pessoas, gente, já perderam a credibilidade. Você olha para algumas pessoas e você não confia nelas, porque elas não têm credibilidade. É uma pessoa que não tem ética. Pessoas que você não pode abrir a sua vida, pessoas que você sabe que você não pode falar nada, porque essa pessoa fala de todo mundo com você, então com certeza vai falar de você para o outro. Não é mesmo? Perde a credibilidade, perde a confiança. Muitas pessoas, gente, tem gente que perdeu o emprego. Tem muita gente que perde o emprego porque ela não consegue se controlar, e ela fala no momento errado o que não é para falar, e daqui a pouco quando se vê é mandado embora. Tudo por causa de um órgãozinho desse tamaninho. E aí colhe consequências terríveis para si mesmo. Para si mesmo. Mas, gente, o bom uso da língua, ela pode gerar muitos bons frutos. Muitos. O poder da língua, gente, quando nós estamos angustiados, já se viu num momento angustiado, com os olhos tomados de lágrima, desesperado, e aí veio algum irmão e com uma palavra de bênção acalentou você? Com uma palavra de bênção te levantou? Com uma palavra de bênção te ajudou? Você já passou por essa situação? E é tão maravilhoso, né? Gera frutos dignos de arrependimento, uma boa palavra. Uma boa palavra levanta, uma boa palavra reconcilia, uma boa palavra faz o outro olhar para dentro de si e ver o quanto precisa de Deus. Uma boa palavra promove cura, promove restauração. Uma boa palavra vinda dos céus faz com que o outro levante, que pessoas se curem. Amém? Mas uma palavra dita no momento errado, ela é capaz de arruinar. Ela é capaz de fazer com que outros morram. Existem pessoas que nunca vão conhecer você. Sabia, Luciane? Existem pessoas que não vão te conhecer. Sabe por quê? Que elas não vão te conhecer, que elas não vão se aproximar de você? Porque uma outra pessoa falou de você para ela, e você já está morta antes de chegar na vida dela. Existem palavras que geram morte. Morte. E é por isso que hoje eu vou falar mais de algo que entra em todos os meios, não somente na igreja, mas em todos os lugares. Eu trabalho num estúdio e tem muitas mulheres. E vira e mexe eu estou lá vendo. É uma fofoca de um lado, é uma fofoca de outro. A gente vai falar de fofoca, porque a gente precisa combater isso dentro do corpo. A gente precisa combater isso dentro da igreja. A gente precisa combater isso, porque a gente não pode perder irmãos. A gente não pode perder amigos. Existem pessoas que são mais chegadas que irmãos. E que às vezes por a gente não vigiar, a gente vai lá e a gente perde. Pessoas que a gente pode contar, pessoas que estiveram do nosso lado desde o início. E a gente vai lá e a gente perde por abrir a boca no momento errado. E no capítulo 1 de 1 Samuel, não precisam abrir,
1 Samuel 21 e 22. Esses são capítulos 21 e 22. Depois vocês podem ler em casa. A gente vai falar de uma situação dessa, uma situação irreversível. Pelo menos para aqueles homens, né? 2 Samuel, nós vemos uma situação, gente, terrível. Terrível acontecer por meio da língua, por meio de uma pessoa que não conseguiu segurar a língua, não conseguiu vigiar, não conseguiu ficar calado. E esse caso aconteceu, né, quando Davi, ele foi ungido por Samuel. Davi ali é ungido por Samuel. E Saul, gente, embora Davi fosse o genro dele, né, Saul era o sogro de Davi, ele foi tomado por muita inveja quando Davi foi ungido. E aí, quando ele foi tomado por essa inveja, o que ele fez? Ele começou a perseguir Davi em todos os lugares para acabar com Davi. Porque ele foi tomado por inveja. E aí ele caçava Davi por todo lado, por todo lado. E aí, gente, em uma dessas fugas de Davi, ele chega na cidade 9. Ele chega com os homens lá nessa cidade. Só que ele está, gente, com muita fome. Com muita fome. E aí ele vai até um sacerdote. E aí ele chega nesse sacerdote e ele pede, o que ele pede? Pão para comer. Uma coisa para comer. Só que, ao pedir esse pão para comer, esse sacerdote, né? Porque lá tinha um laço sacerdotal com 85 homens nesse local. E aí, esses homens estavam com muita fome, muita fome. E aí vai pedir ajuda. E ao pedir ajuda, o único pão que havia lá era o pão da proposição, um pão sagrado. E aí ele fala, mas então me dá esse pão, né? Ele fala, me dá esse pão, eu quero comer, a gente está com muita fome. E aí esse sacerdote, gente, ele pega o pão e fala para ele, eu vou te dar o pão então, vou te dar esse pão, você come esse pão, pode deixar ele. E aí fala, eu vou te dar esse pão, você pode comer esse pão e levar para os homens. Né? Faz algumas perguntas, se os homens tinham se abstido de mulheres, e eles falam que sim, e ele vai mandar esse pão. E aí, gente, Davi vai e pergunta para ele, para o sacerdote, se ali tem armas. E aí ele fala que a única arma que tem lá guardada é uma arma que era de Golias. E aí ele fala assim, então pega essa arma. Ele falou, você pode pegar essa arma e você pode levar. E aí ele falou assim, então eu vou pegar mesmo. E aí ele pega essa arma e ele leva. Só, gente, que naquele lugar tinha um homem que era aliado de Saul. E o nome desse homem era Doeg. Doeg é o nome desse homem. E ao ouvir isso, sabe o que ele faz? Ele não consegue fazer o quê? Ao ouvir, segurar a língua. E aí sabe o que ele faz quando ele sai dali? Ele vai lá direto para Saul e conta para Saul o que aconteceu. Olha, estão se aliando lá contra você. Estão tentando derrubar você. Estão tramando contra você, Saul. E aí o que acontece nesse momento? Hein, Bruno? O que acontece nesse momento? Saul vai desesperadamente, com muito ódio, porque é gerado no coração dele ódio, é gerado no coração dele raiva, porque chegou nos ouvidos dele de uma forma maledicente, através de fofoca, que o outro queria planejar contra ele, que estava tramando contra ele. E aí ele vai até o sacerdote. E aí quando chega até esse sacerdote, o que acontece? O sacerdote tenta explicar o que aconteceu, e ele não aceita essa explicação. E aí, por não aceitar essa situação, enfurecido, com muita raiva, completamente tomado, dominado pelo ódio, ele vira para os homens dele e ele fala o quê? Matar todo mundo. 85 sacerdotes. Vocês vão matar eles agora, porque eles estão tramando contra mim. E aí, os homens deles não quiseram matar. Os homens de Saul não quiseram matar.
E aí quem teve que matar sobrou para quem? Para o fofoqueiro. O fofoqueiro teve que tomar mais essa na conta dele. Levar mais essa para a conta dele. Prestar conta não somente do que falou, mas também da atitude de ter que matar todo mundo. Porque ele teve que matar 85 sacerdotes. Ele teve que matar homens, mulheres, crianças, bebês de peito, de colo. Tudo porque ele não conseguiu segurar a língua. Tudo porque ele não conseguiu refrear a língua. Não analisou. E a própria palavra em Mateus 12:36 diz que vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta. Dela precisarão prestar conta no juízo final. Dela prestarão conta no juízo final. E isso é muito sério. É sério porque às vezes nós vamos matar sem matar, sabe? Existem pessoas que vão ficar muito mal ao saber de palavras que a gente falou contra elas. Existem pessoas que não vão ter oportunidade de se justificar. Porque não é falado com ela. Essa semana mesmo, 2 semanas atrás, eu passei por uma situação onde uma amiga minha marcou comigo de sair e ela nesse dia ela não estava num dia legal. E ela marcou um horário comigo. Só que quando ela marcou um horário comigo, a gente tem outras amigas e a gente resolveu chamar as outras também para ir junto. Só que essas outras amigas, elas precisavam ir mais tarde, porque elas saíam do trabalho mais tarde. E aí, quando essa minha amiga chegou para me encontrar, ela olhou para mim e eu falei para ela assim, a gente vai esperar as outras mais uma horinha, para a gente estar todo mundo junto. Porque é raro que isso aconteça, é raro a gente... São amigas minhas de 22 anos atrás. São amigas minhas que eu tinha 14 anos, gente. Então, assim, eu falei, vamos esperar todo mundo. 22 anos não, gente, é isso mesmo? Gente, o negócio tá bravo para mim. E aí, gente, eu falei, vamos esperar para todo mundo sair junto, vamos esperar para a gente estar junto. E ela não estava num dia legal, sabe? Ela não reagiu bem. Eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu saio cedo, eu me preparo para estar aqui nesse horário e você fazendo uma sacanagem dessa. Gente, vocês precisavam ver aquilo. E eu olhei para ela e eu falei assim, mas você não vai esperar. Gente. E ela começou a falar, e eu até falei, tá repreendido em nome de Jesus. Falei com ela e ela ficou com mais raiva de mim ainda, porque eu falei isso, porque eu falei, gente, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema, você está com descontrole. E ela pegou, nesse momento ela falou, não, porque você tratou comigo, você tem que ir comigo, elas chegam tal hora, eu não quero saber, e eu não vou esperar ninguém. Falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu marquei com você primeiro, não marquei? Marcou. Pois é. Você sempre chega atrasada, né? Hoje você está chegando no horário e você está fazendo isso com os outros. Só que é o seguinte, eu vou com você, mas você vai falar que você não quis esperar. Você vai abrir a sua boca e vai falar que você não quis esperar. Não vai ter esse disse-me-disse delas pegarem, verem a gente lá, pensar o que quiser pensar, falarem entre elas o que elas quiserem falar. Aqui eu estou cortando isso. Ela quis falar? Não, ela esperou. 1 horinha. Não custou nada, a gente deu uma voltinha, se acalmou. E vida que segue. E amizade que continua. Porque muitas vezes a gente não vai concordar com o outro. Existem situações que a gente não vai concordar, mas quando a gente não concorda, sabe o que a gente faz? A gente resolve tete a tete. A gente olha nos olhos e a gente fala assim, não gostei dessa postura. Não gostei, isso que você fez não é agradável. Isso que você fez me machucou. É muito legal a gente chegar nesse nível onde a gente não tem problema com isso. Onde a gente pode falar e a gente pode resolver um problema. E naquele momento eu cortei aquele mal pela raiz. Falei, não quero que pessoas fiquem chateadas. São amizades de uma vida inteira para acabar por causa de um horário de um japonês que não é no horário que a pessoa quer. Sabe? E aguardou. E a nossa noite foi maravilhosa. Mas eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter ido com ela. Eu poderia ter ficado quieta.
E no final das contas, gente, se facilitar, quem ia levar a culpa de que não esperou? Eu. Era bem capaz disso acontecer, porque muitas das vezes ainda quem paga a conta é quem não fez. A maioria das vezes. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações que fazem planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e também o que semeia discórdia entre os irmãos. Pessoas que dividem o corpo, pessoas que por não conseguir controlar a língua faz com que as pessoas estejam no mesmo meio divididas. Corpo para um lado, cabeça para o outro, braço para um lado, perna para o outro. E assim vão vivendo, e assim vão matando, e assim vão se destruindo, por não conseguirem controlar esse instrumento que pode ser usado como bênção, como cura, mas também pode ser usado para o mal. Pode ser usado para o horror, para o terror, para que pessoas sejam completamente afastadas do corpo, afastadas da amizade, afastadas de uma vida na igreja com Cristo, porque ficam feridas, ficam decepcionadas, porque a fofoca, gente, ela contamina não somente quem faz, mas ela contamina quem está do lado, ela contamina, gente, quem está em outro país, ela contamina quem está perto, mas ela também contamina quem está longe. Hebreus 12:15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Porque às vezes entra algo dentro de nós e a gente, por não conversar, por não perguntar, por não usar a nossa língua naquele momento para ir até uma pessoa e perguntar: olha, eu vi que você falou isso aqui, foi para mim? É o que? É uma indireta? É uma direta? Fala comigo. Eu sou o tipo de pessoa, e eu vou deixar muito aberto até aqui hoje isso, eu sou o tipo de pessoa que eu tô pronta para qualquer pessoa que queira chegar para mim e falar qualquer coisa que ache ao meu respeito. Porque se eu estiver errada na minha postura, eu vou reconhecer. E se não for um erro, eu vou explicar. Nós vamos contornar qualquer tipo de situação. E todos nós aqui devemos ter esse pensamento. Chegue até a mim, fala comigo. Porque hoje em dia, eu não sei se vocês têm visto nas mídias sociais, as pessoas têm dito assim: ó, se você tem alguma coisa para mim, pode guardar para você, não precisa falar para mim não. Já viu isso? Vocês já viram? Não, gente, a palavra não diz isso. A palavra diz que se a gente tem alguma coisa contra o irmão, a gente tem que chegar a ele e tentar, junto, consertar aquilo ali. Isso é o amor de Jesus que flui através de nós. Isso é o amor de Jesus que faz com que venhamos a ser curados. Isso é o amor de Jesus que faz com que pessoas sejam completamente restauradas, com que alianças sejam novamente estabelecidas em Deus. É assim que a gente consegue cear no dia da ceia, né? O que diz a palavra? Se você tem alguma coisa contra o irmão, vai até ele, senão você não pode nem cear. Então a gente tem que estar aberto, sim. E se a gente fez alguma coisa, a gente tem que estar disposto a reconhecer. E eu já vivi esses momentos onde eu tive que reconhecer. Eu já vivi momentos onde eu tive que entrar muitas vezes dentro dos gabinetes, onde eu tive que falar assim: ai, falei que não devia, me perdoa. Me perdoa de todo o meu coração. E com o passar do tempo, eu tive que aprender a... E por muitas vezes existem coisas que a gente fica sabendo que a gente quer falar. A nossa carne grita. Semana passada mesmo eu soube de um assunto no meio das minhas amigas ali, né? E eu tive muita vontade de falar para minha outra amiga, porque essa amiga é muito amiga, é uma irmã. E eu falei assim, eu comecei a pensar cada vez que ela me ligava, porque ela me ligou essa semana umas 4 vezes, olha só. E aí eu vinha vontade de falar, e o Espírito Santo falava: não, essa pessoa confiou em você.
é um problema. E essa pessoa confiou em você, Maraísa. E o que você falou, Maraísa? Você falou que ia orar com ela a respeito dessa situação. Maraísa, eu não te permito falar do outro. Não te permito contar esse segredo. E, gente, é difícil, tá? Porque essa outra amiga eu confio muito. Muito. É uma pessoa que eu posso ir na casa dela descabelada, eu posso chegar sem... Eu posso chegar, cara, sem nada. Pode acontecer qualquer coisa comigo, como já aconteceu coisas terríveis. Nós estivemos uma do lado da outra quando a gente não tinha nada para oferecer. Mas eu não posso falar. Porque hoje existe algo entre nós maior que a minha própria vontade. E é o Espírito Santo de Deus. E Ele que nos convence. Porque se Ele não tivesse falado comigo, eu já tinha aberto minha boca segunda-feira. Porque eu estava doida para falar. Estava doida para contar. Estava doida para saber a reação. Estava doida para saber o que ela ia achar da situação. Né? Não é assim que a gente fica? Isso faz bem pra gente. Fofoca. Tem uma amiga, não sei, de Cabo Frio, eu sempre já falei dela para várias pessoas, porque ela mesma conta esse testemunho. Ela era louca para fluir, para ser algo a mais em Deus, para servir na casa do Senhor, para ser uma líder de excelência. Ela queria muito isso e eu a amava. Ela fazia parte do ministério que eu fazia parte, onde eu era liderança. Só que eu me lembro que muitas vezes eu entrei dentro de um gabinete, de uma sala fechada com aquela irmã. Para quê? Para resolver problemas. Porque ela tinha falado algo que ela não deveria ter falado. Ela tinha mencionado algo que ela não poderia ter mencionado. E aí, gente, o que acontecia com isso? Era uma situação muito triste, porque era uma pessoa que eu amava muito, era uma amiga íntima, mas era minha liderada. E sabendo dessa situação, eu não podia levantar ela como líder, porque eu sabia que ela não tinha ética. Eu sabia que quando a pessoa falasse alguma coisa para ela, como que um líder, você vai abrir uma coisa para o líder e o líder vai sair falando para os outros? Como que você vai confiar numa pessoa, numa liderança que você sabe que ela fala de outras pessoas? Se você conhece um líder que fala de todo mundo, você fala da sua vida para ele? Ninguém, né, gente? Você pode até falar uma coisa ou outra, uma coisa séria, você não fala para quem você não pode confiar. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Porque eu não aguentava mais entrar na sala e eu queria, porque eu amava e amo até hoje. E eu queria defender, mas sabe quando a pessoa não tem mais defesa? Porque é tanto problema que arranja. E aí um dia eu cheguei para ela e eu falei assim, sabe por que você não consegue se resolver? Porque você é fofoqueira. Você não consegue guardar essa língua toda dentro da boca. E você vive arranjando problema com todo mundo. Porque você tem que estar sempre pedindo perdão. Você tem que estar sempre se justificando, cara. Você não consegue, cara. Você tem que se engolir inteira. E ela virou pra mim naquele momento e ela falou, sabe o quê? Eu sou fofoqueira. Eu amo saber da vida dos outros e falar da vida dos outros. E ela falou, sabe? Ela falou a verdade. Eu nunca vi uma pessoa falar pra mim isso. Eu pensava que ela ia tentar se esquivar, que ela ia fazer qualquer coisa, mas ela falou, eu sou fofoqueira, me ajuda, Maraísa, eu sou fofoqueira, eu amo saber da vida dos outros, eu amo, e não vai ser fácil eu ficar calada, não vai ser fácil, ela falou chorando, não vai ser fácil eu ficar quieta, porque eu quero falar, quando eu sei de alguma coisa eu quero falar. Aí eu falei, pois você não vai falar mais. Aí ela falou assim, então você me ajuda, pelo menos eu posso contar pra você. Gente, vocês têm noção do nível que uma pessoa chega quando ela ama falar? É um problema. Ela identificou. E às vezes a gente precisa ser um instrumento nessa vida dessa pessoa para falar isso, cara. Você não consegue guardar a tua língua. Por isso que você vive em meio de confusão. Por isso que você vive em meio de dissensão. Por isso que todo mundo, você traz todo mundo para perto. Você abraça todo mundo para perto. Mas do mesmo modo que você traz para perto, você já viu gente que traz todo mundo para perto, daqui a pouco espalha todo mundo? Era ela. Casa cheia. Daqui a pouco não tinha mais ninguém. Porque não conseguia controlar a língua. Não conseguia se guardar. E eu deixei, gente, sabe por quê? Porque tudo é um processo. Tudo é um dia após dia.
E a gente precisa olhar para o outro com amor. E a gente precisa olhar para o outro, ainda que tenha um problema, e ser capaz de falar assim: não, eu vou ser o seu suporte. É nisso que você tem que se curar. Sou eu que tenho que fazer. Porque se eu não fizer agora, e se eu te der essa liderança agora, lá na frente, quando você tiver com uma igreja, você vai acabar com a igreja toda. E aí eu falei assim: pode contar para mim. Pode contar. Quer me contar? Me conta, mas vai ser um processo. Vai ser durante um tempo que eu vou deixar você falar para mim. Mas vai chegar o dia que você não vai abrir a boca para falar de mais ninguém, para a glória de Jesus. Vai ter um dia que você vai conseguir ficar quieto. Vai ter um dia que você vai controlar esse instrumento que tem trazido tanto problema, que tem derramado tantos problemas para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Quantas vezes eu vejo seus filhos envolvidos em coisas que não tem nada para se envolver, que não precisavam estar passando por isso. Porque sabe o que acontece quando uma pessoa perde a credibilidade? Ela precisa olhar essa responsabilidade que ela tem. Quando ela perde a credibilidade, não é só ela que perde a credibilidade, o corpo perde a credibilidade. Quando ela perde a credibilidade, a família perde a credibilidade, os filhos perdem a credibilidade, as pessoas à volta dela perdem a credibilidade, perdem a confiança, por não ter ética. E muito mais que na palavra também, além da palavra, gente, fazer fofoca, vocês sabiam que é crime? É um crime. Artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E multa. Na mesma pena incorre quem sabendo falsa imputação, a propaga ou divulga. E a gente vê que isso acontece o tempo inteiro. Pode não acontecer aqui no nosso meio, que a gente não está no meio, nós não estamos na fama. Mas isso acontece o tempo inteiro, onde a gente vê, por exemplo, tá tendo aí esse negócio de Big Brother. Vocês veem? Ninguém vê aqui, né, Big Brother, né? Em nome de Jesus. Mas quando a gente rola o nosso feed lá, de vez em quando tá tendo umas confusões, né? E aí a gente passa os olhos naquelas confusões. E a gente já viu quantas vezes esse programa já fez com que pessoas ali dentro fossem o quê? Caluniadas. E ao caluniar alguém ou ser caluniado, o que acontece? A pessoa vai lá e processa. E aí paga multa, né? Por quê? Porque não coube a língua dentro da boca, falou demais, falou o que não deveria falar. Falou o que não devia falar, para a gente ver o quanto é horrível. Em Provérbios 26, 20 diz que sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, se não existe calúnia, não existe contenda. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Que é o que eu disse aqui mais cedo. Como é difícil, né, gente? Imagina você perder um grande amigo, alguém que te abraçou nos momentos mais difíceis, alguém que esteve do seu lado, alguém onde você esteve do lado dessa pessoa, e aí você perder essa pessoa porque você não conseguiu, em um determinado problema, resolver aquele problema, e aí você foi falar daquele problema com outro, e ali houve uma ruptura, e aí você perde esse amigo mais chegado que irmão. Como é triste, não é mesmo? Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. E a palavra diz, sabe o que a respeito disso? Eu pensava, hoje que eu fui pesquisar e ver isso aqui. Porque às vezes a gente fala assim, não, a gente tem que ficar do lado. E a pessoa está falando mal do outro e eu tenho que ouvir. E a pessoa está falando mal do outro, não, mas eu não posso sair, eu tenho que emprestar meu ouvido. Não, mas a palavra diz assim, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Provérbios 20, 19, está escrito lá. Podem anotar, Provérbios 20, 19, parte B. Evite quem fala demais. Ou seja, não somos obrigados a emprestar os nossos ouvidos. Nessa época que eu me decidi que eu não ia mais passar por isso, eu me lembro que eu cheguei para as minhas amigas e eu falei assim, não quero ninguém falando comigo da vida de ninguém. Para essas de fora, né? Falei para o pessoal da igreja que eu não ia mais ouvir. E, gente, o pessoal chegava do meu lado e falava assim, porque eu precisava desse tempo, sabe? Eu precisava me sentir pura.
Eu precisava sentir que eu estava assim diante de Deus, tranquila em relação a qualquer tipo de pessoa. E aquelas coisas que iam entrando nos meus ouvidos me fazia mal. Por quê? Às vezes me fazia mal porque eu sentia, às vezes me fazia mal porque eu falava, eu dava a minha opinião. E aí, por dar a minha opinião naquele momento, eu era pega, né, pelo Espírito Santo ali de jeito, e quando não era pega de frente com as pessoas, que é o pior ainda. E eu falei assim, eu não quero mais falar de ninguém. E eu pedi para elas não falar da vida de ninguém comigo. E eu me lembro que chegou um dia que uma ia falar e ela falou assim, não fala perto de Maraísa não, porque a gente não pode falar da vida de ninguém perto dela. E eu falei, isso está fazendo efeito. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, sabe por quê? Curiosidade. A gente quer estar no meio, a gente quer estar sabendo o que o outro está achando. A gente quer estar sabendo o que o outro está pensando. Ai, o que estão pensando de mim? Ai, o que estão pensando de fulano? Ai, o que fulano está fazendo? Ai, o que fulano está vivendo? Ai, para onde fulano vai? Não, porque eu tenho que saber, porque eu tenho... E aí, né, por às vezes querer ser amigo de todo mundo, querer saber de todo mundo, a gente empresta os nossos ouvidos. E quando a gente não vigia, a gente é pego no dia ruim, não, além de não emprestar os ouvidos, a gente usa os nossos lábios, a nossa língua, porque pro que não provém de Deus. E todo mundo aqui, gente, com certeza todo mundo já se viu numa situação chata, onde falou que não devia falar, abriu a boca, né? E teve que pedir perdão, teve que se atentar, teve que se ajustar. Mas o Senhor, ele diz isso, que Ele nos consegue esse órgão. A língua foi o Senhor que colocou aqui. E ela pode sim ser usada, como diz a palavra, como um instrumento de bênção. Ela pode ser usada para gerar vida ou para gerar morte. A gente viu nessa situação com Samuel, lá de Davi, né, com Saul, em 1 Samuel, o que aconteceu? Quantas pessoas morreram? Quantos sacerdotes morreram por causa de Doeg, uma pessoa que não conseguiu controlar sua língua? Eu creio, gente, que quando ele falou aquilo, ele nem imaginava que quem ia matar era ele, ainda no final todo mundo. Que ele ia abrir a boca e que ele ia ter que matar todas aquelas famílias, todas aquelas crianças. É muito triste a gente não conseguir se controlar. Então essa palavra de Deus, né, é de Deus para as nossas vidas, com certeza. Então o que a gente vai fazer daqui para frente, em nome de Jesus? Primeiro a gente vai olhar para dentro de nós nessa noite e a gente vai falar assim, Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho falado? Será que o que eu tenho falado hoje é para edificação do corpo? Vou aqui abrir minha boca agora. Será que é para edificar? Será? A palavra em Efésios 4:29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, primeira análise que a gente vai fazer, quando a gente for falar daqui para frente, amém? Tá muito fraco, amém ou não amém? Então a gente vai fazer isso. Primeiro, a palavra é para edificar. Segundo, essa palavra é para reconciliação. Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também, né? A palavra diz isso, que se a gente tem um problema contra o outro, a gente tem que perdoar, porque é assim que Ele faz. Em 1 João 9, né, a gente vê que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos lavar, para nos purificar de toda injustiça. Isso significa, né, e eu sempre falo no meu testemunho, sobre esse perdão completo, eterno e disponível. Está disponível para qualquer um. Está disponível para todos nós. Por que não vai estar disponível para o nosso irmão que erra, para o nosso irmão que em algum momento falha com a gente, para o nosso irmão que em algum momento esteve ali do nosso lado o tempo inteiro, esteve ali cuidando da gente, mas por algo que foi dito, tudo foi mudado?
Será que não há reconciliação? Será que não há uma maneira de olhar para esse irmão e falar: não, eu te perdoo, eu quero você aqui pertinho de novo, eu quero andar com você? Sempre existe. E existe em Jesus. Existe em contato com a palavra. Existe em intimidade com Ele, em oração a Ele. Existe em buscar cada vez mais o que Ele tem para as nossas vidas. Então a gente vai analisar 3 coisas. Primeiro, se o que a gente vai falar é para edificar. Segundo, reconciliação. E o terceiro, a gente vai ver se aquilo que a gente está falando é realmente para levantar alguém, para fazer o bem na vida do outro, para restaurar o que está ferido, para levantar o que está caído, para trazer paz àquele que está angustiado, para trazer alegria no coração daquele que está tristinho, que está cabisbaixo, que não está passando por dia bom, para trazer cura para aquele que está doente. E aí a gente lê em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Um amigo pode até te esquecer, mas Deus jamais te esquecerá. E é a Ele que a gente vai prestar conta. É a Ele que a gente vai falar de qualquer coisa que a gente fez. Então a gente vai analisar: é para edificar? É para reconciliar? É para levantar o outro? Então tá bom, vou abrir minha boca e vou falar à vontade. Agora não é para nenhuma dessas coisas. É para caluniar, é para julgar, é para derrubar, é por alguma inveja que você tem sentido, é por algum cargo. Já passei muitas situações por causa de cargo ministerial, que é algo usado para edificar a vida dos outros. É para isso? Não fale. Silêncio. Sabe o que eu falei para ela? Hoje você vai se engolir inteira. Todas as vezes que você sentir vontade de falar de alguém, você vai falar comigo: estou com vontade, estou morrendo de vontade. Vamos orar, que a vontade vai passar, a vontade dá e passa. Então você vai se engolir. Ela fala até hoje: com Maraísa eu aprendi a me engolir. E me engolir inteira, porque tem hora que eu tenho vontade de subir no palco e dar o meu show. Mas vem o Espírito Santo e fala: quieta-te, carne. Porque você não pertence a você mesma. A palavra diz isso, que a gente não pertence a nós mesmos. Então quando a gente anda no Espírito, a gente entende que a gente não pertence a nós mesmos. Então quando a gente identifica pessoas falando do outro, a gente já entende: não está no Espírito não. Porque quem está no Espírito é levantado para promover o outro. Quem está no Espírito é levantado para andar com o outro. Quem está no Espírito é convidado em todo o tempo para olhar para o outro e falar assim: vamos fulano, vamos fazer, vamos fulano, vamos agir, vamos fulano, vamos na casa de fulana, de ciclana, que ela está precisando de uma oração. Quem está cheio do Espírito Santo é usado o tempo inteiro para promover justiça, para promover a bondade de Deus através do outro. Igual hoje uma irmã me entrou em contato comigo para ajudar o outro. E como é bom isso, a gente andar no corpo, a gente andar em lugares onde nos sentimos saudáveis, onde nos sentimos abraçados, onde sabemos que vamos virar as costas e que ninguém vai falar da gente. Ninguém. Pode ficar tranquila, mãe. Ninguém vai falar da gente, que ninguém vai estar ali acusando, julgando. Será que hoje você tem certeza que existem pessoas no seu meio, onde você vai estar falando ali, você vai virar as costas e essa pessoa não vai estar falando: fulana, só esperando você virar as costas? Isso é muito feio. Fazer mexerico, fofoca, ser usado para o mal e não para a bênção. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui para mudar algumas atitudes. Nós estamos aqui para aprender a controlar nossa língua. Eu tive que aprender, eu aprendi na marra, foi difícil demais. Difícil demais. Porque realmente é muito difícil. É muito difícil a gente controlar a nossa carne. É muito difícil controlarmos quem nós somos. Mas em nome de Jesus, se nós estamos aqui, se o Senhor permitiu que a gente chegasse nesse lugar, é porque precisa haver cura. Se o Senhor permitiu que a gente chegasse nesse lugar, é porque Ele vai fazer com que venhamos a encontrar mudança, se assim estivermos passando por esse tipo de problema. Porque existem pessoas que já passaram, existem pessoas que não passam mais, existem pessoas, às vezes essa palavra não é para você.
E se não é para você, não leve para você. E se você acha que eu falei para você sendo para você, vem falar comigo. Amém? Mas eu quero que cada um, assim como diz a palavra, examine a si mesmo. Eu preciso, Senhor, aprender a controlar minha língua. Eu preciso, Senhor. O que eu tenho falado, o que eu tenho promovido, o que eu tenho distanciado, o que as pessoas têm vivido ao meu redor. Será que eu sou uma pessoa saudável? Será que as pessoas se sentem bem do meu lado, porque eu sou uma pessoa que o tempo inteiro fala de Deus, demonstra o amor de Deus através das minhas atitudes? Então nós vamos analisar. Podem se colocar de pé. E aí, gente, se a gente, ao analisar, a gente vê que essa palavra não é para o outro, sabe o que a gente vai fazer? Não falar. Não vamos mais, em nome de Jesus, destruir pessoas dentro de outras pessoas. Não vamos mais, em nome de Jesus, matar pessoas dentro de pessoas. Não vamos mais, em nome de Jesus, ser usados como objetos, como pessoas que não declaram o nome de Jesus através das atitudes. Porque existem muitas pessoas que declaram com a boca, mas não conseguem declarar com o coração. Não conseguem declarar com o abraço na hora certa. Não conseguem declarar com o silêncio na hora certa. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui e eu creio, em nome de Jesus, que se nós estamos nesse lugar, se nós estamos aqui nessa hora, nessa noite, é porque nós entendemos essa palavra. E se precisamos disso para as nossas vidas, nós vamos, em nome de Jesus, conseguir vencer. Nós vamos conseguir ultrapassar essas barreiras em Jesus. Porque a gente consegue quando a gente se coloca diante dele. E hoje, gente, essa irmã que eu falei para vocês, que ela passou por essa situação, hoje é uma líder de excelência. Ela é apaixonante. Sempre foi apaixonante. Ela só tinha esse problema, essas coisas que a gente de repente precisa vencer. Às vezes o seu problema não é esse, mas o seu problema é outro, que você precisa vencer. E você está nesse lugar e você fala assim, não, eu não preciso disso, mas eu preciso disso. E ela venceu para a glória de Jesus. E ela é um instrumento de bênção. As lideradas dela são apaixonadas por ela. As lideradas dela podem abrir a boca e contar as coisas para ela, porque sabe que ela vai guardar. Isso não é maravilhoso? Bênção demais. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor, se examinar a si mesmo durante essa canção. E se você precisar de ajuda, precisar de oração, quiser vir aqui na frente, eu vou estar orando com